Bom dia, pessoal. Hoje veremos sólidos de revolução. Vamos começar com o cilindro. Ora, imagine este retângulo aqui, ó. Esse retângulo. E aqui, um eixo. E esse retângulo gira em torno desse eixo. Isso forma um cilindro. Eu peguei essa folha aqui, ó, e fiz duas linhas, uma vermelha e uma preta. Vamos fazer o seguinte, vamos formar aqui o cilindro. Repare que a altura do cilindro é justamente esta linha vermelha. Agora repare também que esta linha preta, ó, é o comprimento da circunferência. Quando eu planifico o cilindro, eu tenho uma figura semelhante a esta aqui, ó. Aqui a lateral, aqui uma base, aqui a outra base. Não é interessante, quando você trabalha com cilindro, não é interessante você desenhar o cilindro. Eu sugiro o seguinte: quando for trabalhar com o cilindro, represente uma base, que é um círculo. Você lembra que a área do círculo, então a área de uma base é πr², e que o comprimento do círculo é 2πr. Então, represente a base. Depois, represente a superfície lateral. A superfície lateral será um retângulo. Muito bem. Este retângulo aqui, ó. Repare que aqui é a altura do cilindro. Então, aqui, a altura do cilindro. E essa parte é o comprimento da base. Comprimento da circunferência, que é 2πr. A partir da representação dessas duas figuras, vai ficar bastante simples. Área da base. πr². Área lateral. Ora, esta figura é um retângulo. É base vezes altura. Então, a área lateral, aqui é 2πr vezes h. Então, aqui você tem a área de uma base. Aqui você tem a área da superfície, área da superfície lateral. Ora, como será o cálculo da área total? Ora, a área total é a área lateral mais duas vezes. Por que duas vezes? Porque são duas bases que o cilindro possui. Duas vezes a área da base. Isso aqui é a área da superfície, área da superfície total. Como é
a fórmula que você já sabe do volume. Vamos lembrar. O volume do cilindro, área da base, vezes a altura. Outra coisa bastante importante é o seguinte, é a secção ou seção, também os autores chamam de secção, outros de seção, a secção meridiana. Vamos voltar à nossa folhinha aqui de papel. Imagine que isto aqui é o cilindro. Agora imagine você fazendo um corte que passa pelo centro da base superior e inferior. Imagine um corte aqui. Ora, você olhando de frente, que figura você vai enxergar se você fizer um corte aqui, passando pelo centro da base e retirando? Você vai enxergar um retângulo. Você vai enxergar um retângulo assim, ó. Ora, aqui, raio, raio. E aqui? A altura. Então, se ele pedir a área da secção meridiana, 2R vezes H. Então, a área da secção meridiana, 2R vezes H. Ora, mas é até desnecessário você decorar isso. Basta que você lembre que a secção meridiana é um corte aqui, ó, passando pelo centro da base, você vai ver que vai aparecer um retângulo. Existe um caso especial que é o cilindro equilátero. No cilindro equilátero, a altura é igual a 2 vezes o raio. Isso é importante. Sem esta informação, existem exercícios que você não vai conseguir fazer quando no enunciado estiver cilindro equilátero. Olhe só o que acontece com a secção meridiana de um cilindro equilátero. A secção meridiana, aqui R, aqui R, aqui a altura, mas essa altura será igual a 2 vezes o raio. Cone. O cone também é um sólido de revolução. Imagine um triângulo retângulo e um eixo passando por um dos dois catetos. E esse triângulo retângulo começa a girar em torno desse eixo. Você vai visualizar um cone. Aqui, a altura do cone. Aqui, a hipotenusa desse triângulo chama-se geratriz. Este G significa geratriz, ok? Ora, desta figura, eu consigo já uma formulazinha. A geratriz ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Isso é importante. A base, vamos chamar de AB. Ora, a base é um círculo. Então, a área da base, πr². A área
da superfície lateral. Se você fizer uma regrinha de 3, você chega facilmente, mas como nós já vimos esse assunto, eu só vou colocar aqui, ó. A área da superfície lateral é πr G. E finalmente, aqui eu representei, ó, a superfície lateral, tá? O volume. O volume, para não precisar decorar uma fórmula grande aí, gigantesca, área da base vezes a altura dividido por 3. Esfera. Olha, a esfera, você tem a seguinte configuração. Imagine um semicírculo e este aqui, ó, um eixo passando pelo diâmetro. Ele começa a girar e você visualiza ou melhor, uma esfera, tá bom? Agora vamos lá. Vamos começar com a área da superfície de uma esfera. A área da superfície da esfera é dada assim, ó. 4πr². Essa fórmula fornece a área da superfície da esfera. Volume da esfera. O volume é fornecido por essa fórmula aqui, ó. 4/3 de πr², ok? Duas fórmulas que você necessariamente tem que saber decorar. Vamos fazer de conta que isto aqui é uma esfera. Você tem o centro da esfera e aqui o raio da esfera. Se você fizer um corte aqui, ó, ou seja, um plano seccionando essa esfera passando pelo centro, você obtém aqui, ó, um círculo. Esse círculo é chamado de círculo maior. Ora, se no exercício ele pedir a área do círculo maior, é você pegar, passar um plano aqui, ó, cortando a esfera, passando pelo centro da esfera, e é só fazer a área do círculo πr². Ah, bom. Quando você passa este plano aqui, seccionando a esfera, cada uma das metades é chamado de hemisfério. Agora vamos imaginar um corte ou uma secção que não passa pelo centro. Vamos dizer que isto aqui representa uma esfera. Aqui está o centro, aqui o raio da esfera. Nós vamos fazer um corte agora aqui, ó. A uma certa, é claro que aqui, arrancando essa tampinha, você vai ter um círculo, que é chamado de círculo menor. Este plano que seccionou a esfera tem uma distância até o centro. Está aqui, ó. Tem essa distância, vou chamar de D. Repare, aqui é o centro do círculo menor. Então, daqui do centro do círculo menor até tocar
a circunferência, isso aqui é raio do círculo menor, que eu vou chamar de R minúsculo. Agora eu vou formar aqui um triângulo retângulo, ó. Eu vou passar aqui, ó. Tá vendo? O que apareceu aqui? Que figura é esta aqui? Aqui, 90 graus, na distância perpendicular, você obteve esta figura. Grosseiramente, você obteve essa figura. Aqui, também, ó, é raio da esfera. Então, aqui, raio da esfera. Aqui, raio do círculo menor. E aqui, a distância em relação ao centro, que foi feito a secção. Aplique Pitágoras aqui. R ao quadrado, raio maiúsculo, R maiúsculo, ao quadrado, igual D ao quadrado mais R minúsculo ao quadrado. Agora vamos pensar no hemisfério. Ora, o hemisfério é isso aqui, ó. Bem grosseiramente, aqui o centro. O hemisfério, vamos fazer um pouquinho melhor, vai. Um pouquinho melhor. Vamos usar aqui nosso instrumento de trabalho. Aqui, ó. Aqui, estou tentando representar o hemisfério, que é metade da esfera, ok? Aqui é o centro, metade da esfera. Então, isso aqui é o hemisfério. Como calcular o volume do hemisfério? Tranquilo. O volume do hemisfério é metade do volume da esfera. Então, você pega o volume da esfera, divide por 2. Agora, muita atenção para a área da superfície de um hemisfério. Muita gente acha o seguinte: se o volume do hemisfério é metade do volume da esfera, a área da superfície do hemisfério, vai ser a área da superfície da esfera dividido por 2. Só que aí você estará esquecendo o seguinte: quando você secciona a esfera passando pelo centro, você obtém aqui, ó, uma outra superfície. Você obtém a superfície do círculo maior. Como se você pegasse uma laranja, cortasse assim, vamos, entre aspas, ao meio, tirou a metade. Ora, você tem aqui metade do volume da esfera. É do volume não, da superfície da esfera. Mas, a partir do momento que eu seccionei, aparece o círculo maior. Então, a área da superfície do hemisfério é a área da superfície da esfera, dividido por 2, mais a área do círculo
maior. Isso é importante também. Então, a área da superfície do hemisfério é metade da área da superfície da esfera mais a área do círculo maior.